No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Darcy Ribeiro dizia que tinha orgulho de seus fracassos, tinha tentado salvar as crianças e os índios brasileiros, tinha tentado criar uma universidade séria, tinha tentado fazer a reforma agrária. Dizia que tinha fracassado em tudo, mas detestaria estar no lugar dos vitoriosos, entre aspas. É um caso raro de intelectual que teve a chance de aplicar suas ideias no poder. Ocupou o Ministério da Educação e a Casa Civil no governo João Goulart. Depois do golpe de 64, tomou o rumo do exílio. Terminou conseguindo autorização especial para voltar ao Brasil em 76, 3 anos antes da anistia, porque estava doente, precisava operar um câncer no pulmão. Ao contrário das previsões pessimistas, sobreviveu por 2 décadas depois da operação e, felizmente, pôde voltar ao palco político. Terminou eleito vice-governador na chapa do Leonel Brizola em 82. Comandou a instalação dos CIEPs, aquelas escolas que ofereciam educação em tempo integral às crianças. Vulcânico, exuberante, se declarava um intelectual contestador. Nessa entrevista à Abertura, dizia que os administradores precisam de um certo grau de irresponsabilidade na hora de imaginar o que deve ser feito. Sonhos não podem ser rasteiros. O que Darcy Ribeiro disse no Abertura jamais perderá a atualidade. Uma escola pública, dizia ele, é como se fosse uma casa que representa a imagem do Estado para as crianças. Assim, a escola pública precisa obrigatoriamente ter boa qualidade. Nunca houve uma bandeira tão atual. É hora de Darcy Ribeiro no Abertura e, de quebra, Zezé Mota, Walter Clark e Ziraldo, lançando uma campanha com apoio de Oscar Niemeyer. Um coreto em cada praça do Brasil. Vivi Nabuco num momento importante da nossa televisão. Darcy Ribeiro. É isso mesmo. Darcy Ribeiro sem censura. Darcy? Escuta, há 3 anos que você está de volta aqui no Brasil. Por que você gosta tanto desse bairro que você escolheu para morar?
Olha, eu posso dizer que escolhi mesmo, porque vivendo tantos anos lá fora no exílio, eu sempre pensava no Brasil como uma oferta total. Eu podia ir para São Paulo, que coisa, né? Podia ir para Belo Horizonte também, que coisa, né? Para Brasília. E escolhi o Rio. E no Rio, Copacabana. E em Copacabana, Vida Atlântica. Eu acho que a gente de juízo devia viver em Copacabana, toda a gente de juízo. É o melhor lugar do mundo. Inclusive, eu digo sempre aos paulistas, porque contaminação não tem. A fábrica mais próxima fica do outro lado, ali, na África. Acho que você escolheu muito bem. Aliás, o Juscelino uma vez me disse uma coisa muito parecida. Quando ele mudou-se de Ipanema aqui para Copacabana, ele me disse: minha filha, você não sabe a alegria que me dá olhar aqui dessa janela e ver esse povo alegre andando nas calçadas, esses restaurantes, bares, barracas. É outra alegria que Ipanema não é. Ipanema ele achava tristíssimo. Eu gosto muito, porque você sai daqui e encontra aqui na rua de trás um movimento enorme. E aqui por esse calçadão passa tudo. Passam crianças, passam velhos, passam moças, moças bonitas e moças feias, até homens meio extravagantes passam aí também. Então você encontra o que quiser aí no calçadão. E eu acho também que Copacabana e a praia agora é uma maravilha por uma certa irresponsabilidade brasileira. Essa cidade que metade não tem esgoto, uma terça parte não tem água, essa cidade fazer uma inversão dessa, a Riviera Francesa não fez uma praia artificial, Saint-Tropez não fez, Miami não fez, só aqui se fez a loucura de tirar areia do fundo do mar de Botafogo e trazer para cá. Isso é uma inversão enorme. E quem pode viver aqui, nesse praião de 300 metros, é um privilegiado. Claro que à custa de uma certa responsabilidade social, mas que resultou positiva. Se os administradores não fossem responsáveis de vez em quando, nós não teríamos o aterro, nós não teríamos Copacabana. É preciso também ter um certo grau de responsabilidade. Você não acha? Sem dúvida. Se você tivesse que repetir toda a sua experiência política que culminou com o exílio, você repetiria? Sem qualquer dúvida. Eu não desejo essa experiência a ninguém, mas eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que nós tentamos passar o Brasil a limpo. Nós não estamos à altura de uma tarefa tão grande, mas nós fizemos a tentativa mais responsável, mais profunda, de passar esse país a limpo para o povão. A lei que estava antes e a lei que está aí é a lei dos donos da vida. É a lei dos poderosos, é a lei da gente bonita como nós. Eu queria uma outra lei, nós queríamos uma outra lei da gente feia, da gente que não come, da gente que espera. Então, eu, na medida em que eu pudesse fazer algum esforço para que essa experiência fosse revivida, eu faria. E eu te digo que eu estou fazendo. E desejo muito que o Brasil retome o comando de si mesmo, para que outra vez surja um poder tão impuro como aquele de que eu participei, tão cheio de defeitos como aquele de que eu participei. Um partido, inclusive, o partido que estava no governo, o PTB, assim, tão mal falado, mas tão melhor que todos os partidos que existiram antes, tão mais ligado ao povo, tão mais comprometido com o assalariado, com a gente que tem dificuldade de viver. Eu tenho muito orgulho disso e gostaria realmente de reviver aquela experiência. E você acha que o PTB vai voltar agora à crista da onda? O PTB foi o partido que mais cresceu no Brasil. Ele surgiu com 20 deputados e chegou a ter 200. Enquanto que o DN ia declinando, e o PSD ia declinando, o PTB ia crescendo. Ia crescendo porque, com o PTB, o povo aprendeu a votar a seu próprio favor. Mas o que você acha que vai acontecer agora, Darcy, com a abertura política, com a, talvez, volta do Brizola? Você ouviu a fala do Brizola? Ouvi. Eu suponho que não vai haver democracia no Brasil enquanto não houver oportunidade de reorganização partidária. Os partidos que existem aí são os partidos que a ditadura criou, inclusive o MDB. É claro que o MDB representa um papel muito importante para nós, está encarregado por nós de fazer oposição, mas ele não corresponde às correntes de opinião do país. Uma das correntes de opinião fundamental é a corrente de opinião que corresponde aos assalariados, aos trabalhadores, era o PTB, com o qual eu me identifico. Darcy, afinal, o que é um cientista social e o que você está achando dos rumos, do rumo que está tomando a ciência social no Brasil? Menina, esse negócio é complicado, né? O que eu acho da ciência social e dos cientistas sociais. Ciência social é um mal necessário, uma ciência meio subdesenvolvida, mas é a única com que a gente pode contar. A responsabilidade das ciências sociais, no caso de um país como o Brasil, é explicar por que o nosso atraso. Realmente isso é uma coisa espantosa. A gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque é novo. O Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos, então não é porque é novo. A gente que pensa ou pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade? Nenhum cientista diria isso hoje. Então, o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos. A causa somos nós, os educados, os ricos, que fizemos o país para nós contra o povão.
Então, ciência social é para estudar isso. Agora, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros não faz nada disso. São os cavalos de santo, como eu costumo dizer. Cavalo de santo de Foucault, cavalo de santo Levi-Strauss. Pela boca deles, o Levi-Strauss está falando todo o tempo. Não olham para o Brasil. O importante para eles é citar o Poulantzas, ou dizer o que o Poulantzas pensaria, ou ler o 18 Brumário, do Marx, e a partir dele fazer discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira, de tentar entender esse fenômeno que é Getúlio e a identificação do povo com Getúlio, o que é esse país, e explicar não só as causas do atraso em que nós estamos, mas procurar perspectivas de como romper. Essa gente da ciência social acadêmica, esses politicólogos, são incapazes de ajudar nisso. E eu confio muito mais num Tancredo, por exemplo, do que num politicólogo qualquer. Esses doutores em política, na realidade, não tem nada que dar. Então, há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. Essa erudição dos que sabiam latim, que falavam todas as línguas do mundo, e que, de gente que não sabia nada, só citava, só se lembrava de um texto do outro. Essa gente indignificava a inteligência, porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertiu a inteligência num ato de fruição. Então, era uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. Eu sou cientista social, confesso, modesto e acanhado. Darcy, você como ex-ministro da Educação, então que conselho você daria ao futuro ministro da Educação, o Eduardo Portela? Conselho para Eduardo Portela? Conselho nenhum. Eu fui ministro da Educação. O que eu posso fazer, em lugar de conselho, eu posso fazer um voto. Que o Eduardo Portela tenha mais êxito que eu, que tenha mais êxito que todos os ministros da Educação desse país. E eu duvido que ele venha a ter. Duvido. Porque a briga que ele tem que travar é a briga contra o governo de que ele faz parte, para conseguir que esse governo reconheça a prioridade para as tarefas da educação. Nesse país, as prioridades não são discutidas. Por exemplo, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a coisa que mais me chamou a atenção, depois de viver anos e anos no exílio, foi a quantidade de viadutos. Nunca ninguém perguntou a ninguém, ao povo, se o povo queria ter um viadutos. Aliás, viadutos estão feios. A coisa mais feia da cidade do Rio de Janeiro são os viadutos. Pois bem, ninguém perguntou se o povo não queria escolas, porque as escolas são as mesmas de anos atrás, as boas escolas. As únicas escolas que foram multiplicadas no Rio são barracas, com a ideia de que se a criança nasceu em favela e vive num barraco, pode estudar num barraco. Ou seja, abandonou a ideia de que o Estado deve ao povo, deve à infância. A casa que é sua imagem, que é uma escola pública de boa qualidade. Pois bem, o aparelho educacional brasileiro envolve hoje 30 milhões de pessoas, professores, estudantes, etc. Você sabe o que produz esse aparelho educacional enorme? O produto real da máquina educacional brasileira produz 600 mil jovens analfabetos que alcançam anualmente os 18 anos. De todo ano, alcançam 18 anos, 600 mil rapazes e moças analfabetos. Serão os analfabetos do ano 2000. Serão os analfabetos que o Mobral do ano 2000 irá educar se o Portela não der jeito nisso. Se o Portela não conseguir provar para esse governo de que a educação tem prioridade sobre todas as outras tarefas, inclusive porque é uma tarefa da segurança nacional. Você está otimista? Acha que ele vai conseguir? Eu acho que não, suponho que não, e lamento muito. Mas torce a favor. Torço muito a favor, desejaria muito que ele tivesse êxito. Ô, Darcy, e esse disco aqui? Que é isso aqui? Você está pensando Darcy, que eu sou cantor agora? Você agora é cantor, Darcy? Que é isso? Isso aqui é a glória, Bibi, é a glória. De quem se trata no isso? No México tem uma coleção chamada Voz Viva da América Latina. E nessa Voz Viva da América Latina aparece desde Benito Juárez, Rubem Darío, com textos lidos por várias pessoas. Mas aparece Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda e Darcy Ribeiro. Ocorre que eu sou um escritor importante em língua espanhola. E em portuguesa também. Eu tenho aqui. É um livro que eu tenho aqui 2 edições, 3 edições. Lá no México eu tenho 7, tenho mais. E eles decidiram me colocar na lista das 100 Você pessoas. Agora tá romancista, escrevendo um novo romance? Não, mas deixa eu falar do meu disco primeiro, mulher, que é muito interessante. Mas nesse disco, eu lembrei. Eu estou lançando uma coisa formidável, que é o seguinte: eu gravei o disco na língua que eu falei durante esses anos de exílio. E eu nunca consegui aprender língua nenhuma. Eu só falo português. E no exílio tive que falar espanhol. Então eu inventei uma língua que eu chamo portunhol ou espanholguês. Se eu durante anos dei aula nas universidades falando espanholguês ou portunhol, e eu decidi fazer o disco em espanholguês. E os mexicanos tomaram o disco, acham muito engraçado ouvir, porque para eles é o primeiro documento da língua do futuro da América Latina. A América Latina integrada, com 600 milhões ou 1.000 milhões de habitantes, a América Latina já sem brasileiros, sem argentinos, com tudo misturado, que língua vai falar? Vai falar essa língua que eu falo aqui no disco, espanholguês ou portunhol.
Você precisa ouvir esse disco, é um barato. Mas vem aí um novo romance? Vem um romance novo. O Mulo, mas quando? É muito mais difícil, muito mais fácil escrever no exílio. O exílio é muito mais fecundo. Você senta na cadeira, não tem amigo, não tem gente simpática, não tem televisão, não tem conferência, não tem universidade, não tem gente me chamando por todo lugar. E o que ocorre? É que no exílio era de uma fecundidade enorme. Podia escrever ciência, escrever romance. Aqui no Brasil as coisas são muito mais demoradas. Você imagina, eu abri esse ano 14 cursos de universidade. É um absurdo. Fui para mim uma quantidade enorme de vezes. Ou seja, há uma efervescência nesse país e que faz com que cada intelectual, sobretudo o intelectual contestatário, seja chamado pelo país inteiro para falar. Aliás, eu acho que a grande novidade que houve no Brasil nesses últimos anos é essa juventude que surgiu, apesar de tudo. A gente imaginaria, eu pensava no exílio assim com tristeza, que coisa horrível, com o 477, com a moral cívica, é uma lavagem de cérebro. A meninada vai estar toda estupidificada. Não, nunca houve uma geração como a de agora. Os meninos estão entrando e saindo da universidade, são excelentes. O sentimento que eu tenho é que a minha geração do após-guerra se multiplicou por 1000. Eu, quando vou a Porto Alegre, tem em Porto Alegre 1.200, 1.500 jovens querendo me ouvir, e também no Ceará, e também em Belém do Pará, e não é só a mim, é a um intelectual de esquerda e contestatário. Nunca houve isso. Até em Minas Gerais, gente, até em Minas Gerais, tem gente inteligente querendo ver intelectual contestatário. Não é? O que me faz viver, o que quase me mata de emoção é uma coisa que me deixa louca, que me enche a boca, que me atormenta o coração. Quem sabe um bruxo me fez um despacho, porque eu não posso cegar o facho. É sempre assim, essa coisa que me desatina, me enlouquece. Zezé, você tem uma boca fantástica. Já me disseram isso antes. Aliás, Somos apenas bons amigos. em matéria de lugar comum, isto é que é a verdadeira abertura. Até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição. Mas não me diga que lá vem de novo a sensação, olha meu nego, assim eu me comovo. Agora não há essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Me dá. Antônio Guerreiro, me fotografe. Ora, Zezé Mota, cante. Muito prazer, eu sou Zezé, mas você pode me chamar como quiser. Eu tenho fama de ser maluquete, ninguém me engana, nem joga confete. E pra quem gosta de amor e segredo, sou um prato cheio. Eu quero dar uma colher, pois eu sou Zezé, da terra do sol, da lua de mel, da cor do café. Gracinha. Olha aqui, Zezé, você deve estar por dentro dessas coisas, né? Me diga uma coisa, o mercado de trabalho, hoje em dia no Brasil, ainda mais uma atriz negra como você é, como é que ele funciona? Como é que você vê o mercado de trabalho brasileiro hoje em dia? Olha, uma barra para qualquer ator, uma barra muito pesada. E sendo uma atriz negra, é mais pesada ainda. Por quê? É mais difícil de transar, sei lá, o que é? É muito difícil. Principalmente porque tem esse papo todo, não temos preconceito, não sei o quê, mas acho que ainda tem muitos condicionamentos, sabe? No final é... Tem muitos condicionamentos. Então, durante muito tempo em que eu trabalhava de atriz, várias vezes que eu fui procurar emprego e que sabia que tinha trabalho, diziam, não temos nenhum papel para você. Isso significava, não estamos precisando de uma empregada. Então, é uma barra. Daí eu parti para a música. Eu fico com essa dor, ou essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter. Sofrer de mais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito e me solto, eu preciso aprender. Eu curo esse rasgo, ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado ou enganando meu viver. Pois quando estou amando, é parecido com sofrer. Eu morro de amores, eu preciso aprender. Eu fico com essa dor,
essa dor tem que morrer. Melodia demais, né? Eu adoro Luiz Melodia. Atenção, senhoras e senhores, encerrado o programa. Por que a televisão não apresentou o balé Bolshoi? Pergunta lançada no último programa não conseguiu ser respondida pelo chefe da censura de então, num seminário sobre censura na Câmara Federal. Talvez porque fosse considerado obsceno o balé Romeu e Julieta. Ou talvez o balé Bolshoi, do Teatro Bolshoi, fundado pelo czar, tenha se inserido de alguma forma na segurança nacional. Razão pela qual 40 milhões de brasileiros deixaram de assistir essa maravilhosa manifestação de arte que naquela noite foi exibida em todas as televisões de todos os países do mundo, já que se comemorava os 150 anos do balé Bolshoi. Eu que vivi muitos anos da minha vida atrás da televisão, das câmeras da televisão, tem algumas historinhas que devem interessar ao público sobre censura, já que censura foi muito discutida essa semana. Uma delas foi durante o período em que o governador Carlos Lacerda resolveu brigar com o jornalista Roberto Marinho, fez com que o seu secretário de Segurança considerasse o Super-Homem impossível para o horário juvenil. E então o Super-Homem, por uma decisão da censura, que na época era estadual, foi transferido para as 11 horas da noite. Também nessa mesma época, eu trabalhava na TV Rio, e o mesmo secretário de Segurança, por uma antipatia ao autor brasileiro Carlos Heitor Coni, que escrevia uma história, Água com Açúcar, às 7 horas da noite, um casal, João Herbert, Eva Vilma, uma comédia carioca, e contra um ilustre jornalista que fazia um programa, mas o jornalista era muito ligado ao ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, e em função dessa antipatia, a grande peça de resistência da programação da TV Rio, de 1962, mais 64, estou aqui me perdendo em 2 anos importantes na nossa história, teve a novela O Direito de Nascer, transferida para meia-noite. Essa mesma novela foi remontada na TV Tupi agora, ou acabou há pouco tempo, às 7 horas. São manifestações inteiramente nocivas e negativas do Executivo nos órgãos de comunicação. E a propósito, essa semana que tivemos a comunicação vivendo um momento de muita riqueza no Festival de Cannes, onde tivemos filmes importantíssimos como Apocalipse Now, como Manhattan, enfim, filmes da maior importância que demonstram a grandeza e a pujança do cinema internacional. Paralelamente ao festival, num debate sobre problemas de criatividade, problemas técnicos, o diretor grego Theo Angelopoulos disse: o perigo não é a televisão ou o cinema, mas a tendência do poder central a controlar toda a produção audiovisual nos mais diversos países. Com o que concluiu o grande diretor italiano Luigi Comencini, confessando seu temor por esse dirigismo cultural, trazendo a morte do pluralismo e a passividade do público. Mas também tivemos boas notícias, já que a censura foi essa semana uma das notícias vedetes. O ministro da Educação, Eduardo Portela, se manifestou peremptoriamente contra a censura. A censura é negativa. Todos nós que fazemos televisão, sejam os dirigentes, sejam os que atuam no vídeo, sejam os que têm responsabilidade do que falam, sabemos da importância, da força que é a televisão. E por essa consciência, e por não vivermos mais os anos 50, nem os anos 60, e já os anos 70 já quase eram, e já estamos quase no novo século. Existe hoje um público sedento da informação, de uma TV mais de verdade, de uma TV menos de ficção, menos de fantasia, uma televisão da qual o público participe, da qual o público se sinta integrado num processo. Processo esse que é o processo que redundará no desenvolvimento do país. Portanto, a notícia traduzida pela imprensa, das palavras do ministro Eduardo Portela, taxativamente contra a censura, só traz a mim, um velho homem de televisão, alegria.
e a certeza que, com isso, os meios de comunicação audiovisuais no Brasil, que já são muito importantes e muito ricos no sentido de criatividade, serão mais ainda enriquecidos e ainda serão mais elementos positivos no processo de melhor diálogo que pretende se estabelecer nessa nação. Eu conheço cada cidade do interior do Brasil. A praça, a igrejinha, o botequim, o sinuca com as bolas que você conhece mais pela forma do que pela cor, a zona. É evidente que eu não conheço toda a cidade do Brasil. Eu conheço uma, Caratinga, e por ela, naturalmente, eu conheço o resto. Por isso, quando eu falo aqui em Caratinga, eu estou falando em nome de todas as cidades do interior do Brasil. Porque eu sou o provinciano que veio para a cidade grande fazer a vida. No bom sentido, é claro. E estou aqui fazendo. Então eu sou o acesso do provinciano à televisão. E como um homem ligado à província, eu posso dizer que conheço o que está acontecendo na cidade do interior. Eu vi a transformação se fazer. No espaço da minha geração, aconteceu muita coisa. A cidade mudou completamente. A vida cultural da cidade mudou muito. Mas algumas coisas permanecem intactas. Por exemplo, a praça ainda é o lugar onde a cidade se realiza, onde as coisas acontecem. É o espaço onde a cidade pulsa. É ali que no domingo as crianças brincam, os namorados passeiam, a banda toca, o prefeito se reúne civicamente. É onde acontecem as festas do mês de Maria, por exemplo. É onde a cultura da cidade se faz. Mas, mais do que a praça, havia antes, na cidade do interior, o centro desse coração. Quer dizer, o centro do centro, que era o quê? Era o coreto. Era o coreto da cidade do interior do Brasil. E cadê os coretos? Foram uma peça maravilhosa da arquitetura colonial brasileira. E de repente desapareceram. Não desapareceram as suas funções, mas desapareceram os coretos. Eu tive Caratinga, agora voltei de lá triste, não tinha coreto na praça. E foi aí que me ocorreu uma ideia de gênio. Uma ideia que eu acho maravilhosa. Eu pedi ao meu amigo Oscar Niemeyer que fizesse um coreto para Caratinga, bolasse um coreto para Caratinga. Você imagina que saliência da minha parte. Oscar Niemeyer, bola um coreto aí para Caratinga. Mas todo gênio é generoso. E o Oscar Niemeyer não bolou um coreto para Caratinga, não. Bolou dois. Estão aqui os dois coretos, olha aí. A maquete dos dois coretos. Ele pode escolher. Eu vou ficar com um, Caratinga vai ficar com um, o outro nós vamos dar para a Conceição do Mato Dentro. Agora, o que está acontecendo nesse momento não é a história do coreto de Caratinga, não é o lançamento do coreto que Niemeyer bolou para Caratinga. O que vocês estão assistindo nesse momento é a reinvenção, é um momento muito importante culturalmente, é uma reinvenção. Oscar Niemeyer acaba de reinventar o espaço para a cidade do interior ser feliz. Você entende? É isso que está acontecendo aqui. É isso que é importante, entendeu? Porque no coreto, a partir do momento que começa a se bolar a nova forma desse espaço cultural, a vida da gente vai mudar. E isso é que é importante. Agora, cada cidade do interior do Brasil vai poder ter seu novo coreto parecido com o tempo que nós estamos vivendo. Porque, mais do que a novela, mais do que tudo, o coreto, este sim, coreto é cultura. Um coreto em cada praça brasileira. Uma campanha que começou neste programa através de Ziraldo. Arquiteto Oscar Niemeyer, qual a importância do coreto nas praças? No caso dos coretos, o importante não é o projeto, mas a ideia. A ideia do nosso amigo Ziraldo de voltar ao assunto e fazê-los se disseminarem pelas cidades do interior. Eram os coretos que davam a essas cidades mais vida e interesse. Você sabe que esse problema de praças já foi lembrado há muito tempo, até por Dom João VI. Lá por 1800, ele recomendava que as praças eram necessárias porque eram úteis para a saúde do povo. Mas a terra não pertence ao povo, e os donos da terra preferiram encher as cidades de apartamentos. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite.